Hoje é meu aniversário, 41 anos. Eu quero, comemorar meu aniversário com vocês com uma reflexão existencialista, tá? Uma reflexão existencialista que vai passar por uma série de conceitos, vai ser um pouco profunda, né? Estou com 41 anos e eu estou, então, saindo da crise dos 40, né? Porque eu vivi a crise dos 40 agora em 2024, faço aniversário logo no começo do ano, né? Então, eu estou saindo da crise dos 40, ou pelo menos acredito estar saindo. E nesse vídeo eu quero refletir sobre 3 conceitos: sentimento cósmico, sentimento oceânico e sentimento abissal. Vou explicar todos eles e vou fazer uma reflexão pra gente levar pra vida, tá? Eu realmente tô até escrevendo um ensaio sobre isso, mas eu pensei, por que não fazer um vídeo, jogar pra ver o que vocês acham, né? E qual que vai ser o impacto sobre vocês, porque eu acho que tem muitos conceitos interessantes. Vamos explicar primeiro o conceito de sentimento cósmico. Eu acho que na história da filosofia, um momento muito chave, né, um momento muito marcante, onde a gente vê um exemplo de sentimento cósmico, é em Kant. Quando Kant vai dizer a seguinte frase: duas coisas povoam a mente com uma admiração e respeito sempre novos e crescentes: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Você pode conectar esse sentimento cósmico à lei moral. Aqui a gente não vai fazer isso, tá? Aqui a gente vai falar só sobre esse sentimento cósmico, um sentimento que vai então assolar Kant com respeito, com admiração. É esse sentimento que, inclusive, nós temos um potencial muito maior ou muito menor, dependendo da perspectiva que a gente olhar, que o nosso universo, a nossa concepção do universo, o universo era um pouco menor, literalmente menor, porque o universo está se expandindo, mas a concepção do universo na época de Kant era muito menor, né? Ele não tinha concepção de galáxia, ele não sabia que o universo tinha mais ou menos 200 bilhões de galáxias, cada galáxia com bilhões de estrelas, né? 100 bilhões de estrelas. Claro que existem galáxias menores, maiores, mas o tamanho do universo, o quão pequeno nós somos, já era acessível a Kant, né? Você olha o céu, você olha o oceano, você se emerge na natureza, você se vê como algo pequeno. Você se vê como algo pequeno e você tem a possibilidade de ter sentimentos em relação a isso. Para algumas pessoas se sentem indiferentes. Então, um dos sentimentos possíveis dentro do sentimento cósmico é a indiferença. Então, quer dizer, você meio que não está tendo o sentimento cósmico. A gente passa a maior parte da vida sem esse sentimento cósmico, né? A gente está fazendo as tarefas do dia a dia, enfim, na rotina. A rotina não nos traz muito sentimento cósmico, mas às vezes, né? Eu lembro que quando eu fui para as cataratas de Iguaçu, quando eu entro na natureza, né, em alguns momentos no oceano, às vezes olhando o céu estrelado é um grande momento, às vezes o céu tá lindo, às vezes tem aquela super lua. Então, assim, cada um do seu jeito, a gente pode ter em maior ou menor grau o sentimento cósmico. E a faceta que eu queria trazer para vocês, que vai permear todo o vídeo, é o quão esse sentimento cósmico ou os outros sentimentos que eu vou trazer aqui, eles podem trazer um viés afirmativo ou um viés negativo. Afirmativo quando você consegue gozar com isso. Não sexualmente falando, mas também, né? Também. Mas enfim, quando você consegue gozar, quando você vê o quão pequeno nós somos, né? Nós somos uma fagulha do universo, nós somos um segundo cósmico, na verdade nem um segundo cósmico nós somos. A gente divide esse universo em um dia, a nossa vida não dura um segundo do universo. O universo tem 13,8 bilhões de anos, tá? Então é muita coisa. A gente não vive um segundo cósmico, mas ainda assim, imaginar que a existência é tão grandiosa e você faz parte dela, esses 13,8 bilhões de anos formaram você, formaram uma consciência. Tem uma frase que eu gosto muito que é: você é o universo tomando consciência de si mesmo. Então você fica maravilhado. Pode trazer um Deus pra jogada, tá? Mas eu não tô aqui pra falar de Deus, eu tô aqui pra falar de sentimentos que a gente tem, e eu tô falando aqui pra falar desse sentimento de grandiosidade, que ele também não necessariamente vai sumir se você trouxer um Deus pra jogada. E também não some a possibilidade de gozar com isso, gozar com esse sentimento cósmico, seja ele ateu, seja ele teísta. Você tirar prazer da sua pequenez, você tirar prazer de fazer parte de algo maior.
ou não. Se existe esse viés afirmativo, existe o viés negativo, né? Eu sou pequeno, eu não sou nada perante o universo. Quer dizer, eu não tenho importância, eu não sou especial, isso me traz angústia, isso me traz medo, isso me traz raiva. De repente, ao invés de pensar que existe um Deus bom, que te fez, que te ama, que você ocupa um lugar legal no seu coração, você vai ter um Deus que está muito preocupado com a sua sexualidade, um Deus que te odeia, ou um Deus que te ama, mas tem um inferno esperando por você. E o que é um Deus que te odeia, na verdade, né? Se ele tem um inferno no primeiro deslize que você der, ele é um Deus que te odeia, que é o Deus que predomina nas religiões atuais, vamos ser sinceros, é o Deus do ódio que predomina. Então, você está tendo uma visão negativa desse sentimento cósmico, tá? Quando você se vê aniquilado pela grandeza do universo, ou pela grandiosidade de um Deus, ou o que quer que seja. Então, o que eu tô dizendo é assim, ó, existe o sentimento cósmico e ele possui uma face afirmativa, uma face do gozo, e ele possui uma face negativa, a face do medo, a face da angústia, a face da tristeza, a face da claustrofobia. Você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Daniel Cidade, bacharel e licenciado em filosofia, mestre e doutor em filosofia política e ética. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho. Quem se tornar membro do canal ou contribuir no Apoia-se, pode me mandar um e-mail, porque a gente tem um grupo de apoiadores do canal no WhatsApp. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo e convidar vocês a me seguirem no Instagram e no TikTok. Além do sentimento cósmico, existe um sentimento às vezes parecido. Eu vou trazer uma citação do historiador Pierre Hadot. Inclusive, ele está discutindo um pouco sobre o sentimento cósmico, o sentimento oceânico. Eu vou trazer uma pequena passagem, ele até descreve o sentimento, o momento que ele teve de sentimento oceânico na vida dele. Eu vou trazer uma pequena passagem para a gente problematizar aqui a diferença, né, entre o sentimento cósmico e o sentimento oceânico, essa face do gozo e do aniquilamento. Defenderei a expressão sentimento oceânico, empregada por Romain Rolland, e desse modo, justamente, distinguirei essa experiência da outra, a do maravilhamento diante da natureza, que também experimentei. Ao falar de sentimento oceânico, Romain Rolland quis expressar um matiz muito particular, a impressão de ser uma onda num oceano sem limites, de ser uma parte de uma realidade misteriosa e infinita. Michel Ruhlin, em seu livro admirável intitulado A Mística Selvagem, e para ele a mística selvagem outra coisa não é senão o abatimento oceânico, caracteriza essa experiência pelo sentimento de estar presente aqui e agora no meio de um mundo, ele próprio intensamente existente, e fala também de um sentimento de copertencimento essencial entre mim mesmo e o universo ambiente. É capital aqui a impressão de imersão, de dilatação do eu num outro ao qual o eu não é estranho, visto que é parte dele. Você consegue entender que, embora tenham nuances, né, parecida, esse sentimento oceânico é diferente? Como uma onda no mar, né? Essa ideia de onda, você já não é mais um ponto pequeno olhando a grandiosidade do universo e se vendo então como um eu separado que admira e goza ou tem medo, tem sentimento de angústia perante esse universo cósmico. Você agora faz parte dele. Uma onda praticamente não se diferencia do mar. Onda é mar. A onda é, na verdade, um movimento do mar, né? Um pequeno movimento do mar. Se você pegar o tamanho do mar, ainda que a onda seja grande, a onda é um pequeno movimento do mar, ela faz parte do mar, ela quase não se distingue do mar. Essa sensação de imersão também é um sentimento, é o sentimento oceânico, a mística selvagem, né? A ideia de quanto mais imerso você está na natureza, mais você faz parte dela. A ideia de que os nossos antepassados faziam mais parte da natureza. A gente se afasta da natureza, a gente cria toda uma série de rotinas, uma série de culturas, uma série de relações entre nós que nos afastam da natureza, a gente se vê como algo muito elevado, a gente se vê como algo diferente e a gente perde alguma coisa com isso que a gente recupera quando a gente consegue ter esse tipo de sentimento oceânico, quando a gente consegue emergir, quando a gente consegue ser uma onda, quando a gente consegue ser mais um na natureza e com isso a gente pode também igualmente gozar ou aniquilar. Entenda que, independente do sentimento, o viés afirmativo e o viés negativo podem estar presentes. Entenda que
dependendo do estilo de vida em que você tem, da comunidade, da sociedade ou do mundo onde você habita, dos valores que lhes foram apresentados, da constituição orgânica de você com você mesmo, o tipo de pessoa que você é e uma série de outros fatores, você vai ter uma propensão maior para o sentimento cósmico ou para o sentimento oceânico e você pode gozar mais ou aniquilar-se mais perante eles. Por último, eu queria falar do sentimento abissal, muitas vezes interpretado como niilismo, e para trazer esse sentimento, vamos trazer o nosso querido Nietzsche, né? Porém, no fato de o ideal ascético haver significado tanto para o homem, se expressa o dado fundamental da vontade humana, o seu horror vácue, horror ao vácuo. Ele precisa de um objetivo e preferirá ainda querer o nada a nada querer. Eu gosto muito dessa frase, né? Que o ser humano prefere querer o nada a nada querer. Eu gosto da expressão horror ao vácuo. Horror vácue, para citar a expressão latina, que é chique. Se no sentimento oceânico e no sentimento cósmico a gente tem até uma propensão a nos levar um pouco, né, para esse viés afirmativo, eu diria que no horror ao vácuo a gente está sendo mais convidado ao viés negativo, ao viés claustrofóbico. Tanto que para Nietzsche a gente inventa ídolos, a gente inventa seres que não existem, a gente inventa sentidos e significados para a vida justamente para camuflar e para disfarçar esse horror ao vácuo. Mas se você lembra, eu já fiz um outro vídeo aqui, existencialista, sobre como algumas pessoas encontram conforto às vezes no vácuo. O próprio Nietzsche diz que o pensamento de suicídio muitas vezes faz ele atravessar várias noites. Então, as pessoas também é possível gozar no vácuo. Gozar com o vácuo e querer o próprio nada. Então existe certa ambiguidade, né? Você querer o todo, você querer esse todo maior. Então você personifica a grandeza do universo num deus ou em vários deuses, ou você aceita a sua fagulha, o seu segundo cósmico, ou um sentimento oceânico onde você faz parte. Agora, você também, esse sentimento, esse fazer parte, ele pode ser um fazer parte consciente, onde você ainda se distingue enquanto um eu, né? Enquanto uma onda, ou em algum momento você é uma onda que cessa e você é só mar e você deixa de ser você. Você também pode ir para o vácuo no sentimento oceânico ou no sentimento cósmico. E daí os três se entrecruzam. E você pode sentir o horror ao vácuo, você pode sentir horror ao vácuo, mas você pode gozar no vácuo. Você tem o viés afirmativo do sentimento abissal e o viés negativo do sentimento abissal. E nós temos culturas que usam e abusam, né, desses sentimentos, produzem esses sentimentos, afastam-nos desses sentimentos, não nos dão muitas vezes maturidade emocional para lidar com esses sentimentos, erigem filosofias políticas, erigem religiões, erigem códigos éticos em cima da possibilidade que a gente tem de sentir essas três coisas, que na verdade não são só três coisas, porque são três sentimentos que eu estou separando em caixinhas, eu estou dando um viés afirmativo, eu estou dando um viés negativo, e eu estou falando que um sentimento pode se entrecruzar ao outro. O Pierre Hadot, ele está diferenciando o oceânico do cósmico porque eles podem se confundir, e eu posso confundir o sentimento oceânico com o horror ao vácuo. Inclusive, eu vejo que alguns budismos, né, o Nagarjuna, que vai falar que as coisas estão repletas de vácuo, ou a ideia, né, de aniquilar a vontade para atingir o nirvana, que muitas vezes o budismo nos convida, né, aniquilar o próprio ego. O ego é uma ilusão. Então, na verdade, se o ego é uma ilusão e eu estou tentando transcender o ego, para onde que eu estou indo? Eu estou indo para o vácuo? Eu estou indo para o cósmico? Eu estou indo para o oceânico? Eu vou gozar quando eu for para algum deles, ou eu vou sequer existir, eu vou deixar de existir enquanto ego. Eu sou constituído de matéria indestrutível, mas o meu ego, será que ele é indestrutível? A princípio, né, ao que a gente sabe, não, o meu ego não é indestrutível. E quando acaba o meu ego, eu me torno poeira estelar, o que sou eu? Eu gozo com a ideia de me tornar poeira estelar, ou eu preciso de uma alma imortal? Essa alma imortal, muitas vezes, para amenizar a dor do vácuo, o horror ao vácuo, a claustrofobia que o vácuo pode me causar, né? Não vou mais existir e vou passar a eternidade não existindo. Saber desses três sentimentos, saber que você pode oscilar entre esses três sentimentos, saber que as culturas podem produzir visões afirmativas e visões negativas sobre esses sentimentos, talvez nos leve para buscar novas formas de vida, para buscar vidas mais afirmativas perante a possibilidade de gozar com o universo ou de ter medo dele.
de ter medo, de ter claustrofobia de existência, ou de ter uma superabundância de vida, de viver plenamente. Eu não estou querendo chegar em lugar nenhum, eu estou convidando vocês a refletirem a vida de vocês sobre esse viés, o tempo de vida que vocês ainda têm, a vida que vocês levarem, a vida que vocês podem levar. Porque é mais interessante ter uma vida afirmativa, é mais interessante criar uma sociedade mais afirmativa, e eu vejo que a gente está indo no caminho contrário. Eu vejo que a gente está num caminho onde a gente se separa do cósmico, onde a gente se separa do oceânico, né? Quanto mais imerso a gente estiver numa comunidade, mas numa comunidade significativa, numa vida onde a gente vê a nossa existência entrelaçada com a dos outros e entrelaçada com a da natureza, no mínimo a da natureza, porque a gente está construindo um mundo que está destruindo a natureza. Olha o viés negativo desse oceânico e desse cósmico. A gente está praticamente construindo o vácuo eterno da humanidade. Então, se esse canal é um canal que fala muito mais de política, né, e vai continuar falando mais de política do que existencialismo, existe esse viés existencialista que a gente também pode parar e refletir de vez em quando. O que a nossa política está construindo a partir das possibilidades de existência e da nossa possibilidade de gozar ou sentir medo do universo, sentir medo da existência. Eu não acho interessante nem saudável esse medo, esse horror ao vácuo, ou sentir-se claustrofóbico com o oceânico, com o cósmico. Acho que quando começa a existir essa dominação de uns sobre os outros, a gente está sempre indo mais em direção ao negativo do que ao afirmativo. Por isso que eu sou comunista, por isso que eu sou anarquista, por isso que eu luto por um mundo melhor, por isso que eu luto por uma percepção oceânica, cósmica. Eu luto por um mundo onde a gente não tenha, né, as nossas constituições não tenha tanto horror ao vácuo, onde a gente possa aceitar a existência, que de certa forma também tem Nietzsche, né? Ele chama de amor fati, que é um conceito bem problemático, que dá para usar de inúmeras maneiras diferentes, e nesse contexto eu estou usando dessa forma, tá? Esse amar a existência, como ela é. E daí a gente meio que, né, precisa mudar um pouco, eu acho que a gente precisa mudar um pouco a existência para poder amar ela, tá? Então eu não tenho o amor fati de Nietzsche nesse momento, por exemplo. Eu acho que a gente precisa mudar a existência para poder amar ela. Criar uma existência amável, sabe? Transformar a própria existência numa obra de arte. O Foucault vai dizer, né, a vida como uma obra de arte. O Foucault também um ser humano afirmativo, inclusive nietzschiano. Por que a gente não pode tentar transformar a nossa existência numa obra de arte e perambular afirmativamente, gozando com essas possibilidades de sentimento, até com o sentimento abissal, até com esse sentimento abissal a gente pode gozar. Então, embora eu tenha abordado uma série de questões que pra mim, pelo menos, são difíceis, eu tô abordando de uma maneira afirmativa, tá? Eu tô bem feliz de estar falando sobre isso e de poder ouvir o que vocês têm a dizer, tá bom, gente? Então é isso, espero que tenham gostado e até mais. O vídeo já acabou, eu tô aqui só pra tentar te convencer a se tornar membro do canal, ou contribuir no Apoia-se, ou fazer uma contribuição isolada por Pix. Se cada pessoa que curte os vídeos fizer um Pix de R$1 para cada vídeo que gostou, eu já vou ter como viver plenamente do canal e falar livremente sobre tudo aquilo que eu acho que precisa ser falado. Eu meio que liguei o foda-se, sabe? Eu tenho 22 anos de filosofia e eu não tô aqui pra ficar pensando, ai, mas meu Deus, será que se eu falar isso vai ofender fulano, ciclano, beltrano e blá blá blá? Não dá, gente. Eu preciso ser radicalmente, visceralmente honesto aqui. Eu preciso de tempo para estudar, plenitude para isso e o direito, inclusive, de errar. O direito, inclusive, da gente discordar e não se odiar, porque eu acredito nisso, né? A menos que você seja fascista ou alguma coisa, eu acredito nisso e eu acredito que existe um teto para isso. Se você contribuir no Apoia-se ou se tornar membro do canal, você também vai poder participar do grupo do canal que já tem pouca gente ainda, tá meio parado, mas é um grupo onde a gente vai poder trocar uma ideia, onde você pode fazer sugestão, onde eu aviso as coisas, né? Se eu for fazer uma live, mas bem em cima da hora ou alguma coisa, se eu for lançar um curso, enfim, vários projetos que eu pretendo tocar daqui pra frente, inclusive, o primeiro lugar onde eu vou avisar vai ser no grupo do canal. Então seria muito legal ter você contribuindo e participando do grupo, já tem uma galera bem legal lá e dá inclusive pra conhecer pessoas legais, tá? Porque são pessoas que também gostam do canal e quem gosta do canal é um pós-moderno muito massa, né? Vamos ser sinceros.